todo mundo que faz 2 gols, sendo um deles um golaço, e que dá uma assistência linda como a que ele deu, o Pedro acabou o jogo. Aumenta ainda mais a pressão sobre o Ancelotti por não ter levado para a Copa. Jogar bem contra a Chapecoense não é o que credencia alguém para ir para a Copa do Mundo, na minha visão. Teve altos e baixos antes da Copa, altos e baixos. Não passa a confiança pro técnico que está observando o jogador. Flamengo goleou a Chapecoense por 4-0 fora de casa, com 2 gols de Pedro, artilheiro do Brasileirão. Mauro César e Bruno Prado debateram ao vivo se Pedro está pressionando Ancelotti por não ter ido à Copa do Mundo. Se liga aí no que eles falaram. É todo mundo que faz 2 gols, sendo um deles um golaço, e que dá uma assistência linda como a que ele deu, porque é contra a Chapecoense? Não, não é qualquer um. O Pedro acabou o jogo. O Pedro, desde que o Leonardo Jardim chegou, vem sendo um dos principais jogadores do Flamengo. E Mauro, num período que aí aumenta ainda mais a pressão sobre o Ancelotti por não ter levado para a Copa. Porque na Copa os atacantes ficaram devendo, principalmente o centroavante, né? Que tirou ali a vaga do Pedro, que foi o Igor Thiago, e o Pedro entregando muito com o Leonardo Jardim. Além disso, Mauro, o Lohan, né? O cara tava abandonado, foi emprestado, voltou e teve uma atuação boa, fez um gol. E pelo jeito o Leonardo Jardim vai tentar dar confiança pro garoto, Mauro. Sobre o Pedro, eu não concordo com esse ponto de vista, não. Eu acho que ele não foi para a Copa por responsabilidade dele, especialmente. Né? E a Chapecoense não joga a Copa do Mundo, embora nós tenhamos visto times do nível da Chapecoense nessa Copa do Mundo inchada. Então, assim, jogar bem contra a Chapecoense não é o que credencia alguém para ir para a Copa do Mundo, na minha visão. Eu sempre digo que o Pedro é o melhor 9 da América do Sul. Para mim, ele é o melhor, mas ele não é constante. Ele não é. Ontem, inclusive, teve jogada que ele poderia ter enfiado o pé, feito o gol, ele tenta um toquinho, tal, uma coisa que ainda tem essa mania, não perdeu. Então, e ele teve altos e baixos antes da Copa, altos e baixos, altos e baixos. Por isso que ele não foi convocado. Ele não passa a confiança para o técnico que está observando os jogadores. O Igor Thiago foi muito bem lá na Premier League, jogando no nível de exigência maior, no time pequeno, inclusive, com ótima campanha. E trabalhou para ser convocado, jogou um jogo, não teve mais chance, né? Então a gente vai avaliar o cara, porque é um jogo que o Brasil não jogou nada, também a Copa do Mundo inteira, aí ele não joga, então ele não serve, ele não presta. Aí o Pedro joga com a Chapecoense, o Pedro é o bambambam. Eu não penso assim, não. Acho que o Pedro não foi para a Copa porque ele não trabalhou por isso, não conseguiu ser consistente, tem altos e baixos, seu talento, seus recursos são inúmeros, a gente cansa de ver isso, mas acho que nessa aí eu tenho várias críticas ao Ancelotti, mas não acho que ele tivesse obrigação de chamar o Pedro, não. Se o Pedro estivesse bem mesmo, no ano passado, no início desse ano, jogando com... Tanto que vira e mexe, a torcida do Flamengo queria contratar um centroavante. Não, tem que trazer um centroavante, o Pedro... Alguns chegaram a chamá-lo, que já é um absurdo, claro, de Cone. Porque tem momentos que o Pedro não quer marcar, não quer trabalhar sem bola, não quer participar do jogo. Ontem ele participou. Voltou, recuou, deu opção, não só fez os gols. Agora amanhã vai ser assim de novo? A gente não sabe. Esses altos e baixos do Pedro é que comprometem a sua carreira em seleção brasileira. Se ele fosse realmente um cara consistente, jogando da maneira que tem que jogar um centroavante moderno, sempre, sem esses altos e baixos drásticos que aparecem em alguns momentos, ele seria sempre convocado, na minha opinião. Sempre convocado. Mas o que acontece é isso. E ontem pegou uma carne assada, deitou e rolou, claro. Como tem que ser, mostrou todos os seus recursos, todo o talento lá, fez ótimas jogadas, marcou um gol muito bonito e tudo mais. E esse jogo poderia ficar perigoso se o Giovanni Augusto faz o gol depois da primeira pataquada do senhor Ayrton Lucas, que depois do jogo admitiu que errou. Né? Pelo menos isso, admitiu que errou muito. Poderia ter feito 1-0 a Chapecoense, a partir de um erro dele. Né? O Lohan também é outra situação que é engraçada. Já vi porque o Felipe Luiz não usava. Gente, o Lohan há 1 ano. Era um. Hoje o Lohan é um ano mais velho, é um menino, é um garoto da comunidade, precisa de uma atenção. A grande restrição que se faz ao Lohan é que ele participa pouco do jogo sem bola. Ontem ele participou, teve 3 recuperações de posse de bola, fez desarme, fez interceptação, ele participou do jogo. E isso é pedido para ele desde sempre. Mas ele ficava ali, alheio ao jogo e tal, só queria jogar com a bola no pé. Não vai assim. No Pisa, inclusive, ele não decolou, jogou pouco por isso. Mas o tempo vivendo fora, na Itália, vendo como são as cobranças, um time que foi rebaixado, vendo a vida como ela é, né, para tentar ter uma carreira internacional. E mesmo sem ter conseguido se destacar, talvez ele tenha adquirido algum aprendizado. A cobrança que fizeram ele lá certamente era igual ou maior do que faziam no Flamengo. Para ele participar mais do jogo, ser mais ativo, ser proativo.
E ele foi assim já nos amistosos que ele participou recentemente, inclusive contra o Olímpia sexta-feira passada lá em Brasília, e agora novamente. Entrou bem no jogo, fez um gol, arriscou, tentou jogadas, voltou, desarmou, como eu falei, participou do jogo. Mas aí, mas então o Leonardo Jardim é o Rei Midas. Não, se o Jardim pegasse o Lohan do ano passado, possivelmente seria a mesma coisa. Só que um ano depois, um garoto da comunidade, crescendo num ambiente violento. Tudo isso tem que ser entendido. Qual a estrutura familiar de um garoto como o Lohan e de um menino de classe média que vira jogador? É totalmente diferente, cara. Então, há de se entender também a trajetória do jogador e cabe ao clube ter psicólogos, profissionais qualificados para entender e dar um acompanhamento, um suporte, um pouco mais de paciência.